Muito obrigado, obrigado pela apresentação e obrigado, Fernando, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre a mobilização de células hematopoéticas para transplante, enfatizando, evidentemente, o transplante autólogo. Então, uma forma que eu pretendo abordar é que a gente pode ter várias posições como você aborda a mobilização de células autólogas no seu serviço. Uma abordagem seria uma abordagem uniforme, quer dizer, você faz o mesmo regime de mobilização para todos os seus pacientes. E nessa abordagem, vamos dizer assim, você tem duas tipos mais comuns, seria a mobilização com quimioterapia, ou a mobilização com fator de crescimento, ou a mobilização com fator de crescimento mais plerixafor. Outras abordagens são a abordagem de uso de plerixafor em demanda, quer dizer, uma mobilização com fator de crescimento apenas, adicionando o plerixafor naqueles pacientes que não mobilizam bem. E uma terceira abordagem ainda, que seria uma abordagem baseada em risco, quer dizer, você estratifica os seus pacientes baseado em características clínicas e aí você modifica a mobilização ou passa alguns pacientes para quimiomobilização ou para plerixafor, baseado na sua percepção do risco que aqueles pacientes têm de ser falência de mobilização. Então, vou falar um pouquinho primeiro da mobilização com quimioterapia. O agente mais utilizado de longe é a ciclofosfamida, mas só para exemplificar, eu trouxe duas séries da Universidade de North Carolina, usando o etoposide, que é uma droga que não é a droga mais frequentemente usada para mobilização, mas que tem também resultados muito bons. Aqui na casuística deles, primeiramente a casuística de mieloma múltiplo, a gente viu aqui com 52 pacientes, teve 100% de sucesso de mobilização, sendo que a maioria dos pacientes coletou com apenas um dia com apenas uma ferese. Quer dizer, um sistema bem tradicional, quer dizer, você usa 2 dias de quimioterapia, o GCSF de 5 microgramas por quilo por dia, 2 vezes ao dia, dividido uma dose, e começa a coleta quando o paciente tem 7 células por milímetro cúbico. O problema da quimioterapia, da mobilização com quimioterapia, como vocês sabem, são os problemas das complicações. Como você pode ver aqui, 20% de transfusão e 17% de hospitalização, principalmente por causa de infecção. Na outra série deles, a série de linfoma, também exatamente o mesmo regime, as mesmas regras para começar a ferese. Como você pode ver aqui, 94% dos pacientes conseguiram coletar, o que é muito bom, mas, por outro lado, significa que ainda você teve 6% de falência de mobilização. E é lógico os problemas de transfusão e necessidade de hospitalização por infecção, que nessa série foi de cerca de 6%, mas como vocês podem ver aqui, na literatura acaba sendo até um tanto mais alta. Então, vamos dizer assim, um resumo quanto ao uso de quimioterapia para mobilização. A droga mais usada é a ciclofosfamida, e você tem um range aí de dose muito alto. Tem serviços que usam desde 1 grama até 7 gramas por metro quadrado. Eu tive a oportunidade de participar de 2 painéis americanos de consenso de mobilização, um da sociedade americana e o outro não da sociedade, e os dois concluem pela mesma coisa. Quer dizer, não existe muito dado quanto a utilizar ciclofosfamida acima de 7 gramas, acaba sendo uma dose muito tóxica e totalmente desaconselhável. Agora, o que a gente acaba vendo como uma abordagem mais comum é principalmente nos linfomas, em que você já está utilizando quimioterapia bem citotóxica para tratar a doença, por exemplo, de HEP ou WISE, e você acaba utilizando a quimioterapia como quimioterapia de mobilização, você acaba coletando durante a recuperação do último ciclo de quimioterapia. E uma coisa que às vezes pode, vamos dizer assim, nos enganar, é que a gente, de fato, a quimioterapia com mobilização, com o fator de crescimento, em comparação ao fator de crescimento apenas, você acaba coletando muito mais células. Todas as comparações, todas as séries mostram a mesma coisa. No entanto, a falha de mobilização, quer dizer, a incapacidade de coletar um número mínimo de células, aí de 2 milhões por quilo do receptor, acaba não necessariamente sendo muito mais baixa. Quer dizer,
é aquilo, quem vai mobilizar bem acaba mobilizando muito melhor com quimioterapia. Mas quem vai ter falha de mobilização acaba, muitas vezes, você não consegue sobrepor aquela tendência à falha de mobilização por utilizar a quimioterapia. Então, quando você olha na literatura a quimioterapia com fator de crescimento, a falha de mobilização é cerca de 10 a 15% em mieloma e cerca de 20 a 30% em linfomas. Complicações são muito frequentes, na literatura vai de 10% até 30% dos pacientes acabam sendo hospitalizados por febre e neutropenia, né? E uma outra característica da quimioterapia utilizada como mobilização é que tem um componente da impredictabilidade, né? Quer dizer, existe aí uma variação relativamente muito grande em termos de quando o paciente vai atingir o número mínimo de células no sangue periférico para você poder começar a aferese. Esse aqui é um cartoon que resume, de certa forma, a mobilização, não só utilizando o plerixafor, mas também como utilizando o fator de crescimento. Como a gente sabe, o motivo pelo qual o G-CSF é um mobilizador não é porque ele tem nenhum efeito na célula hematopoética progenitora que a gente está tentando coletar. O efeito dele é um efeito totalmente indireto, quer dizer, ele acaba causando uma expansão do componente granulocítico da medula, que acaba tendo uma liberação, que acaba resultando numa liberação de elastase. E a elastase, entre outras coisas, as elastases, elas são responsáveis pela quebra dessas âncoras moleculares que existem entre a célula progenitora e as células endoteliais, ou entre as células progenitoras e as células estromais. A gente vai falar um bocado sobre o plerixafor, que na verdade ele bloqueia essa ligação entre o CXCR4 e o STF1, o CXCL12, que está na célula estromal. Então, utilizando esse cartoon, dá para ver muito bem como o plerixafor sozinho, ele é um mobilizador não muito adequado, não muito bom, um mobilizador fraco, porque ele depende exatamente do sinergismo com o fator de crescimento, o G-CSF, que atua na quebra dessas âncoras. Então, a forma que eu explico para os pacientes é uma forma simplificada, mas é como se o G-CSF liberasse as células e o plerixafor impedisse que as células voltassem para o nicho medular delas. Então, acho que provavelmente todos aqui já tiveram exposição, já tiveram a oportunidade de trabalhar com plerixafor, mas nunca é demais relembrar os dois estudos principais que levaram à aprovação dessa droga nos Estados Unidos, que até hoje são os estudos que fundamentam muito da nossa prática, né? Então, foram dois estudos de fase 3, um em linfoma e outro em mieloma. O estudo teve um desenho muito similar. Então, seria uma mobilização com fator de crescimento apenas. O G-CSF, 10 microgramas por quilo por dia, por 4 dias. E aí, na noite do quarto dia, quer dizer, antes da primeira coleta, metade dos pacientes receberam o plerixafor, metade dos pacientes receberam placebo. No estudo de linfoma, o endpoint principal foi obter 5 milhões de células por quilo do receptor, quer dizer, do paciente. E aqui você pode ver que uma proporção muito maior dos pacientes que receberam plerixafor obteram a quantidade ideal de células do que os pacientes que receberam placebo. No caso do estudo de mieloma, exatamente o mesmo desenho, só que o objetivo principal aqui foi se obter 6 milhões de células, que é um número considerado adequado para 2 transplantes. Você vê que quase 90% dos pacientes que receberam plerixafor obtiveram o número-alvo, enquanto que só pouco mais de metade dos pacientes receberam placebo, obtiveram esse número-alvo. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse gráfico aqui do lado. Se eu olhar no primeiro dia, ele dá uma noção muito clara do qual que é o ganho em termos de coleta que você obtém com plerixafor, né? Como você pode ver, os pacientes que receberam plerixafor no primeiro dia eles coletaram cerca de 7 milhões de células, enquanto os pacientes que receberam placebo coletaram cerca de 2 milhões de células. Isso dá um fator de magnitude de cerca de 3 vezes. O nosso centro, na época que o plerixafor ficou disponível, estava na Universidade da Carolina do Sul. O nosso centro foi um dos primeiros que que utilizou uma abordagem do plerixafor em demanda, que é o plerixafor just in time. E a ideia era, de certa forma, muito simples, quer dizer, você vai com mobilização com fator de crescimento apenas, chega no quarto dia, você sabe qual que é a contagem do sangue periférico do paciente,
você sabe de qual seria o seu aumento no produto, caso você utilize o Pyrexafor. E aí você pode utilizar uma análise de custo para ver se é mais vantajoso que você só continue com o fator de crescimento ou se é mais vantajoso que você utilize o Pyrexafor para fazer a sua decisão aqui no quarto dia. Então, a noção, de certa forma, é intuitiva, quer dizer, o paciente que tem um CD34 muito baixo, você não vai conseguir uma coleta adequada, o Pyrexafor se torna necessário, e o paciente que tem um CD34 muito alto, ele vai coletar bem de qualquer forma, você não precisa o custo adicional do Pyrexafor. O problema está no paciente que tem um CD34 intermediário, e aí você precisa, de fato, de uma análise de custo. Essa análise de custo está detalhada no manuscrito, primeiro manuscrito que a gente teve no assunto de 2011. Parece um pouco complicado, mas o resultado dessa análise é, de certa forma, muito simples. É uma tabela como essa, em que você tem o alvo, quer dizer, a quantidade de células que você quer coletar, e o número de corte do CD34, acima do qual você não precisa utilizar o Pyrexafor, acaba sendo mais efetivo do ponto de vista de custo não utilizar o Pyrexafor, mas abaixo do qual você adiciona o Pyrexafor, se torna uma forma mais econômica. Então, um exemplo típico, o paciente que coletar 6 milhões de células, paciente de mieloma, por exemplo, esse número é 25, quer dizer, se chegar no D4, o paciente tiver uma contagem de 20, você utiliza o Pyrexafor, se tiver uma contagem de 45, você não utiliza o Pyrexafor. Quando a gente utilizou essa estratégia, acabou que quase 70% dos pacientes necessitaram de Pyrexafor. Existe uma correlação excelente entre a predição da quantidade de células do produto da Afferese, do nosso modelo, e a quantidade real que a gente obteve durante a validação desse algoritmo. E a grande maioria dos pacientes, 94%, atingiu o alvo desejado, e a gente teve só 3% de falha de mobilização. Quer dizer, você foi de cerca de 20% de falha de mobilização na literatura para 3% com a utilização desse algoritmo. A Mayo Clinic teve dois algoritmos, na verdade, de certa forma similares. O primeiro algoritmo deles era um algoritmo mais conservador. Como muitos de nós somos acostumados a utilizar o número de CD34 de 10 no sangue periférico para começar a Afferese, o algoritmo deles era muito simples. Bom, se é 10, a gente coleta, se é menos de 10, a gente usa o Pyrexafor. Ou se depois do primeiro dia de coleta a gente tiver menos de 0,5, quer dizer, de meio milhão menos de 1 milhão de células na bolsa, a gente utiliza o Pyrexafor. E utilizando esse algoritmo, o uso do Pyrexafor não é tão alto, foi cerca de 40%, mas eles ainda tiveram 5% de falha de mobilização, e a quantidade de célula foi um pouco menor, de 6,1. Com essa experiência, eles viram que, na verdade, 10 era um número baixo, principalmente quando você, na população deles, que a grande maioria de pacientes de mieloma múltiplo, que você tem a intenção de coletar para 2 transplantes. Aí eles modificaram, falaram, bom, se a intenção é coletar para 2 transplantes, vamos mudar esse número de corte de 10 para 20. E com essa mudança, a taxa de falência de mobilização deles caiu para 1%, só que o uso do Pyrexafor subiu para cerca de 60%, que é muito parecido com a nossa experiência. E você acabou que você coletou muito mais, uma mediana muito maior de células dos pacientes. Bom, essas vamos dizer, a experiência de utilizar o Pyrexafor de demanda baseada na contagem do CD34 do sangue periférico. Mas muitos centros os americanos, eu acredito que o mesmo acontece aqui, utiliza não a contagem CD34 do sangue periférico, mas as características clínicas do paciente. Por exemplo, tem várias séries na literatura que nos dizem que, por exemplo, pacientes mais idosos são mais difíceis de mobilizar. Pacientes que receberam mais de tantas linhas de terapia são mais difíceis de mobilizar. Pacientes tratados com lenalidomida são mais difíceis de mobilizar. Paciente que tomou radiação em área de medula é mais difícil de mobilizar. Então, quer dizer, dá para utilizar essas características e então dizer, bom, se esse paciente vai ser difícil de mobilizar, eu vou utilizar, por exemplo, quimiomobilização ou vou utilizar o Pyrexafor. Mas se o paciente não tiver nenhuma das características clínicas, vou utilizar só o fator de crescimento. Quer dizer, a informação que a gente tem quanto aos fatores de risco é suficiente para você conseguir
discernir esses dois grupos e utilizar modalidades diferentes de mobilização. Então, a gente fez essa pergunta, a gente, em colaboração, na época eu estava na Carolina do Sul, em colaboração com o grupo da MEIO, a gente focou nos pacientes com mieloma múltiplo, então tinha cerca de quase 500 pacientes, né? E a nossa abordagem foi a seguinte: vamos pegar, desenvolver o melhor método possível, já que a gente tem um poder estatístico de quase 500 pacientes, vamos utilizar o melhor método possível de utilizar variáveis clínicas para predizer o resultado da mobilização com fator de crescimento e vamos ver qual que é a performance desse critério clínico em predizer a capacidade real de mobilização. Então, a gente dividiu em duas cortes, uma corte de desenvolvimento e uma corte de validação, e a gente gerou um modelo de predição, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente olhou todas as variáveis, a idade, o gênero, a quantidade de células plasmáticas na medula óssea, a contagem de plaqueta, a duração de tratamento, o uso da lenalidomida, o tipo de fator de crescimento, que alguns pacientes aqui foram mobilizados com pegfilgrastina, como eu vou falar para vocês mais tarde, e até o fator instituição, para ter certeza que não existe nenhuma diferença entre a nossa instituição e a instituição deles. E o que a gente viu é que os fatores que se associam de fato à capacidade real de mobilização foram a idade, a duração de tratamento com a lenalidomida, a contagem de plaqueta do sangue periférico antes do começo da mobilização, que é um bom fator que se relaciona bem com a noção de reserva medular, e o tipo de fator de crescimento, como eu vou mostrar para vocês mais tarde. Coisas como, por exemplo, a quantidade de célula plasmática na medula, que é uma coisa muitas vezes as pessoas intuitivamente utilizam para determinar chance de sucesso na mobilização, não teve significação nenhuma, com a reserva de que poucos pacientes aqui tinham mais de 30% de células plasmáticas na medula óssea. Bom, mas o mais importante é o que está aqui. Utilizando esse modelo, que veio de quase 500 pacientes, para predizer a capacidade real de mobilização, esse score, vamos dizer assim, tem essa performance. Vocês que estão acostumados com testes diagnósticos, sabem que um teste ideal seria um teste aqui, fosse aqui perto do 1, né? Tivesse máxima sensibilidade, máxima especificidade. E como vocês podem ver aqui, você utilizando esse teste para predizer quem vai ter uma mobilização com menos de 20 células no sangue periférico ou quem vai ter uma mobilização com menos de 10 células no sangue periférico, a performance desse teste é muito ruim. Que é uma forma sofisticada, complexa, do ponto de vista estatístico, de dizer o óbvio, que não se dá para utilizar características clínicas para se predizer com precisão quem vai ser os bons mobilizadores com os maus mobilizadores. E a consequência disso é que você acaba tratando demais, quer dizer, dando uma mobilização mais intensa ou mais cara para o paciente que não precisaria, ou do contrário, você acaba predizendo que o paciente seria um bom mobilizador, um paciente que na verdade vai ser um mau mobilizador, você acaba com falência de mobilização, né? Quer dizer, o que a gente defenderia, ao invés de se utilizar fatores clínicos, seria utilizar contagens de CD34 no sangue periférico, que é a capacidade real do paciente de coletar, de mobilizar, não a capacidade predita, já que os fatores clínicos são muito imprecisos e insuficientes. Então, eu vou gastar os 10 minutos finais que eu tenho para rever com vocês algumas das comparações que existem na literatura entre algumas dessas estratégias de mobilização. Primeiramente, a comparação entre fator de crescimento e Plerixafor e a quimioterapia de mobilização. A primeira análise que existiu foi a análise do Sounce, que é um transportador no Texas, junto com um grupo do Colorado. Eles olharam 33 pacientes que fizeram mobilização com fator de crescimento Plerixafor e compararam com 33 pacientes que fizeram mobilização com quimioterapia e fator de crescimento. Então, como vocês podem ver aqui, a quantidade de células obtidas foi muito similar, cerca de 10 milhões de células nos dois grupos. O número de pacientes que coletou 6 milhões de células foi 100% com Plerixafor, quanto a 90% no grupo de quimioterapia.
Mas o mais importante, existiu 19% dos pacientes tiveram que fazer aferese no final de semana, quer dizer, o problema da predictabilidade da coleta com a quimioterapia de mobilização. E cerca de mais de metade dos pacientes no grupo de quimioterapia acabaram tendo que ser hospitalizados por causa de complicações, principalmente a febre durante o período de neutropenia. E aqui uma coisa que não é muito relevante para a realidade brasileira, mas é importante dizer a comparação de custo. O custo entre as duas modalidades foi muito similar, né? Então, o fator de crescimento do Pexafor foi mais predizível, mais conveniente e teve menos toxicidade do que a quimioterapia. Essa foi a experiência nossa na Carolina do Sul. A gente utilizou o dado histórico da instituição, que utilizava 2,5 gramas de ciclofosfamida com fator de crescimento, e comparou com a performance do algoritmo que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Então, aqui a proporção de pacientes que precisou de apenas um dia de coleta foi 54% utilizando o algoritmo de Pexafor, contra 44% dos pacientes que usaram quimiomobilização. Como você pode ver aqui, nenhum dos pacientes que utilizou o algoritmo de Pexafor precisou de mais de 3 dias de coleta, enquanto que os pacientes de quimiomobilização precisaram de até 5 dias de coleta. Mas o mais importante está aqui, né? Teve 22% dos pacientes com quimiomobilização que não conseguiram coletar, que são as verdadeiras falhas de mobilização, contra apenas 2% no algoritmo que a gente utilizou. Um outro fator que é importante é o tempo entre o começo da mobilização e o transplante. Se você tem um centro de alto volume e você tem uma demanda por leito, você tem vamos dizer assim, uma demanda maior do que a sua oferta, é importante que você consiga transplantar os pacientes rapidamente, vamos dizer assim, fazer a fila andar. Então, a gente mediu o tempo entre o começo da mobilização e o D0 do transplante. E essa mediana foi de 14 dias nos pacientes mobilizados com esse algoritmo, contra mais de um mês para os pacientes que fizeram quimiomobilização, incluindo o fato de que uma boa proporção desses pacientes, vocês vão ver aqui, que nunca atinge 100%, porque 22% dos pacientes não completaram a mobilização com sucesso e puderam prosseguir para transplante. Então, são os resultados: 98% de coleta adequada com o algoritmo, contra 78% com quimiomobilização. Complicações requerendo a admissão hospitalar, 2% contra 30%. E o custo estimado é de $23 mil aqui para o algoritmo, contra quase $30 mil com quimiomobilização, não contando o custo da remobilização. Você lembra que teve 22% dos pacientes que falharam a mobilização, muitos daqueles foram remobilizados. A gente sabe que o custo da remobilização é muito mais alto do que o custo de mobilização inicial, exatamente por causa do perfil dos pacientes. Uma comparação, talvez, acho que na nossa realidade aqui não tem muito Pexafor para todo mundo, mas como é aprovado nos Estados Unidos, você pode utilizar para todo mundo, vamos dizer assim, de cara. E essa aqui é uma única comparação na literatura que compara fator de GCSF com Pexafor, mais Pexafor versus fator de crescimento Pexafor de demanda. E que é meio, quer dizer, é o óbvio, mas que merece ser dito, né? Quer dizer, você acaba tendo um pouco menos de células quando você usa Pexafor em demanda, mas a falência de mobilização continua muito baixa e o custo é mais baixo. É lógico que é mais barato você dar Pexafor só para quem precisa do que você dar Pexafor para todo mundo. Agora, falar os últimos 5 minutos finais, vou falar um pouco da nossa experiência com o PEG-filgastrina. Como vocês sabem, a PEG-filgastrina é uma forma peguilada do GCSF, que é uma dose única e que tem um efeito que dura vários dias. Você tem um efeito residual que dura até cerca de 2 semanas. Então, isso nunca foi comparado prospectivamente com o GCSF como fator de mobilização. Mas teria algumas vantagens, por exemplo, a conveniência para o paciente, a conveniência para o centro de transplante, que é uma dose única. Então, a gente adotou, ainda na Carolina do Sul, cerca de 4 anos atrás, a gente adotou a PEG-filgastrina numa dose de 12 miligramas, que é uma dose maior que a dose utilizada com suporte de quimioterapia.
no mesmo contexto, com o mesmo algoritmo de uso ou não do Plerixafor que a gente viu com o GCSF. E a gente comparou com a nossa casuística com a filgastrina. Então, a gente vê aqui 57 pacientes com pegfilgastrina e 64 com filgastrina. O que a gente viu é que a CD34 no D4, quer dizer, antes de qualquer administração de Plerixafor, era muito maior nos pacientes com pegfilgastrina do que nos pacientes com filgastrina. E como a nossa decisão de se usar ou não Plerixafor dependia da pegfilgastrina, da contagem CD34, você acabou tendo o uso mais baixo do Plerixafor nos pacientes que fizeram pegfilgastrina. O número de dias de aferese foi quase idêntico, isso se ajustou aqui. É lógico que os pacientes aqui receberam muito menos injeções e a falência de mobilização continuou muito baixa, em cerca de 1, 2% nos dois grupos. O que eu não vou mostrar para vocês é que foi quando, um pouco antes de eu me mudar da Carolina do Sul para o Alabama, onde eu estou agora, a gente mudou a nossa estratégia, a gente viu que não tinha muito dado para justificar 12 miligramas e 6 miligramas, talvez tivesse uma performance similar, a gente mudou para 6 miligramas. A gente apresentou no ASH do ano passado uma comparação entre 6 miligramas e 12 miligramas, mostrando que tem uma performance muito similar. Então, não acho, na minha opinião, não tem necessidade de utilizar 12 miligramas, que acaba, evidentemente, dobrando o custo. Vou mostrar para vocês um pouco do nosso algoritmo de mobilização atual, que a gente utiliza na UAB, que é um pouco diferente no sentido de que, quando eu me mudei para lá, existia um programa, uma expansão muito rápida, em que o nosso problema era a oferta de vagas para aferese, quer dizer, o programa crescendo, você não tinha capacidade total de aferese. Então, aqui a gente desenhou um sistema de mobilização que priorizasse não o custo, mas priorizasse diminuição do número de aferese para que você consiga processar, no falta de uma palavra melhor, processar o maior número possível de pacientes. Então, esse algoritmo, de certa forma, é muito simples. A pegfilgastrina 6 miligramas no primeiro dia. O paciente não faz nada no segundo dia. No terceiro dia, no D3, o paciente recebe o Plerixafor 240 microgramas à noite. No D4, o paciente faz aferese. Isso é importante, eu vou mostrar para vocês, depois para vocês por quê. A gente faz a contagem CD34, só que essa contagem a gente usa só para análise de dado. A decisão do paciente começar a aferese ou não é independente dessa contagem CD34. Isso faz com que você consiga colocar o paciente na máquina às 7h30 da manhã. O paciente tomou 2 injeções, uma 3 dias antes, uma na noite anterior, o paciente faz a aferese. No final do dia, se o paciente atingiu o alvo, e esse alvo, a gente tem um alvo que é um alvo que não é muito alto, quer dizer, um alvo de 3 milhões para linfoma, 6 milhões para mieloma, mas que é um alvo que é um alvo bem estrito, quer dizer, é muito simples. Se o alvo é 6 milhões, se você tiver com 5,9, vai coletar outro dia. Quer dizer, é uma forma de facilitar a comunicação no serviço, um serviço que tem 6 médicos, fica muito complicado se você ficar, mas coitado do João, já conseguiu 5,9, para que fazer aferese no outro dia? Né? É um alvo que a gente chama de hard target. E se o paciente não conseguiu o alvo, no dia seguinte, aí o paciente, se não conseguiu o alvo, ele toma outra dose de Plerixafor, no próximo dia faz aferese. Conseguiu o alvo, sim. Não conseguiu o alvo, toma outra dose de Plerixafor, no dia seguinte faz aferese. Então, são no máximo de 3 afereses, ninguém faz mais que 3 afereses. Você não fica esperando a contagem CD34 de manhã, quer dizer, o paciente tomou o Plerixafor, vai para a máquina na manhã seguinte, e para o paciente é o número mínimo de injeções. E a gente tem utilizado esse sistema há pouco mais de um ano, com 100 pacientes, 19 linfomas, 80 mielomas, a gente tem muito mais mieloma. Uns pacientes que não são tão jovens assim, a média de idade de 60 anos, os alvos que eu falei para vocês, e a gente viu que, por exemplo, a mediana de CD34 no sangue periférico no primeiro dia da coleta é de 61, a gente consegue uma mobilização muito efetiva utilizando esse regime, e o produto do primeiro dia é 5 milhões,
E 51 dos pacientes completaram a coleta em um dia, 35 em 2 dias e apenas 14 pacientes precisaram de 3 dias. E essa aqui é a performance dos pacientes que tinham um alvo de... Quer dizer, primeira coisa, se você for definir falência como não coletar 2 milhões de células, que seria o número mínimo suficiente para um transplante, a gente teve apenas 1% de falência, que é um paciente que não conseguiu coletar, a gente deu 2 semanas, ele remobilizou, coletou bem e transplantou. Agora, se você for medir a proporção dos pacientes que atingiram o alvo, foram de quase 90% os pacientes com linfoma e de 86% dos pacientes com mieloma. A maioria dos pacientes com mieloma que não atingiram o alvo tiveram mais do que 4 milhões de células. São pacientes que ainda dá para você fazer 2 transplantes. Paciente que teve 4,2, 4,5, 5. Dá muito bem você fazer 2 transplantes, mas do ponto de vista estrito, não atingiram o alvo. Então, algumas das conclusões. O fator de crescimento apenas é inadequado para a grande proporção de pacientes, que é um dado que a gente não mostrou aqui, mas é altamente sabido. O fator de crescimento com Prexafor é um regime com menor risco de falência de mobilização, quer dizer, é o único regime que tem dado de estudo de fase 3, justificando que seja um regime com baixo risco de falência, e por isso é o regime preferencial para pacientes que precisam de remobilização, que é um tópico que a gente não abordou aqui. O fator de crescimento com Prexafor é menos tóxico e possivelmente mais eficiente do que a mobilização com quimioterapia. O Prexafor de demanda é mais econômico que o Prexafor para todo mundo. E a pegfilgrastrina é com certeza mais prático, provavelmente mais eficiente do que o fator de crescimento com o G-CSF. É lógico que o problema maior é o custo, mas a gente tem, pelo menos para a nossa realidade norte-americana, a gente tem uma análise de custo mostrando que, na verdade, o Prexafor, o pegfilgrastrina dose única 6 miligramas, acaba sendo mais barato do que o Neupogen, lá, que é o G-CSF de marca, utilizado a 10 microgramas por dia para a grande maioria dos pacientes. A não ser que o paciente seja muito menos de 70 quilos, que consiga coletar tudo no primeiro dia, que é uma exceção, o pegfilgrastrina acaba sendo mais barato. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas fico à disposição para qualquer outra pergunta. Muito obrigado.